Amém. Orar mais um pouquinho. Senhor, nosso Deus, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, desfrutando da Tua bondade, do Teu amor, do plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te damos graças, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos guia, Senhor, o Senhor nos transforma, o Senhor muda as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de ser comparada com aquilo que há de se revelar em nós, Senhor. Te peço que o Senhor sempre nos mostre o fim, Senhor, que o Senhor sempre nos mostre o alvo, Deus, que o Senhor sempre nos mostre em visões, em sonhos, Senhor, na Tua palavra, que o Senhor nos mostre, Senhor, o destino, Senhor, para que possamos sempre andar na direção certa, Senhor. Quer rastejando, quer correndo, quer voando, mas na direção certa sempre, Deus. Sempre, Senhor. No poderoso, glorioso e maravilhoso nome de Jesus. E Espírito Santo, que essa noite fluam rios de água viva, Senhor. Eu não tenho nenhuma intenção de convencer ninguém, Senhor, mas quem nos convence é o Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos convencendo a irmos mais fundo no Teu amor, porque o Teu amor nos atrai, Senhor, porque o Senhor é bom, apesar das nossas dificuldades, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, né? Ele é maravilhoso. Deus é bom demais. Eu ia fazer no começo, mas eu sinto do Senhor da gente fazer a ceia no final. Então, quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração ao longo dessa semana, ter meditado muito sobre isso. E um dos versículos, que eu vou estar usando para que a gente possa entender, está em 2 Coríntios capítulo 10. Não precisa colocar, é só um trechinho só. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, tem uma parte desse versículo que diz que a gente deve levar cativos os nossos pensamentos. Paulo, ele diz para os coríntios: levem cativos os vossos pensamentos. Paulo diz para os coríntios: tomem posse dos seus pensamentos. Paulo fala para os coríntios: controle você, administre você os seus pensamentos. Então eu queria te convidar a colocar a mão na sua mente e repetir comigo assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu não tomei posse dos meus pensamentos. Sonda a minha mente, Espírito Santo, vê se há em mim algum pensamento que não vem de Ti e que vai embora, em nome de Jesus. Me dá os Teus pensamentos, eu quero pensar do Teu reino, da Tua presença, do Teu amor para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para os meus amigos, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. E aí, o Senhor tem falado bastante comigo sobre isso, E eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem compartilhado comigo. Existem 3 tipos de pensamentos, por isso Paulo falou para a gente tomar cativo os nossos pensamentos. Nem todos os pensamentos que você tem são seus. Nem todos os pensamentos que você tem são seus. E o seu cérebro, ele é só uma máquina, que ele é utilizado pela sua mente. E na verdade utilizado pela sua alma, utilizado pelo seu espírito. Química, eletrônica e quanticamente. É uma obra-prima de Deus. Não sei se tem 1 quilo, 1,5 quilo, mas é um negócio fantástico.
que trafega na velocidade quântica. E a sua alma tem acesso a essa máquina. Só que você não é o único que tem acesso a essa máquina. Sua alma tem acesso a essa máquina. O Espírito Santo tem acesso a essa máquina. E o inimigo também tem acesso a essa máquina. Então, 3 tipos de pensamentos que a gente tem. Um pensamento é o seu. Como é que eu identifico? É o pensamento lógico. Como é que eu vou para casa? Como é que eu pago a minha conta? Como é que eu passo de ano? Quais são as estratégias para eu conseguir comprar um carro? Que cor eu gosto? Etc, etc, etc. Amém? Um outro tipo de pensamento, a Bíblia chama, em Efésios capítulo 6, de dardos inflamados do maligno. São sugestões malignas mesmo. Eu não sei assim explicar para você como, mas eu sei que há inúmeras sugestões. E essas sugestões tentam penetrar na sua mente, como se fosse um pensamento seu, com um objetivo muito claro, de afastar você de Deus e do destino que Deus tem para a sua vida. E quando ele fala, tomem cativos os vossos pensamentos, ele diz para que a gente possa tomar autoridade sobre o que está na nossa mente. Não permitir que os nossos pensamentos fluam por fluir. E um outro tipo de pensamento é o pensamento de Deus. Eu creio que muitas pessoas já tiveram esse pensamento aqui. Eu tenho um testemunho muito legal. Há uns 20 anos atrás, a gente tinha um café de oração, ia o Valdir lá na casa da Miriam, do Lopes, e aí quem era o outro que ia também? Quem? Tuninho, isso mesmo. E o nosso irmão lá atrás também ia, o Luiz, muitas vezes. E eu nunca vou me esquecer isso. Eu estava lá, tranquilamente, e de repente, estava lá assim, a gente orando, cada um orava uma vez, né? Normal. Eu orava por alguns motivos, aí depois cada um orava e depois a gente tomava café. E assim, a gente não tinha escola sobrenatural, a gente não tinha nenhuma experiência, né? Era recém-convertido, era lá na Cidade de Deus. E aí, quando chegou a vez do Tuninho, eu escutei. O Senhor falou para mim assim, eu estou aqui. Escutei. E aí ele falou, levanta os seus olhos. E aí o Tuninho estava orando. Eu oro pela irmã Jane. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a irmã Jane, não sei o que lá, tal. E aí eu levantei meus olhos, eu vi que tinha uma nuvem ali, em volta do Tuninho, eu vi que tinha uma boca. E essa boca falava para ele assim, ora pelo Sérgio Coutinho. Lembrei do Sérgio Coutinho, Senhor, em nome de Jesus. E aí a boca falava de novo, ora pelo Davi. Lembrei do Davi, em nome de Jesus. Aquilo eu fiquei muito impactado. E Deus fala conosco de muitas formas, né? A própria natureza já torna o homem inexcusável. É só você olhar para a natureza e você vai ver que é impossível que não haja um Criador. Mas Deus fala conosco de muitas formas, e a forma que Ele mais fala conosco é através de pensamentos espontâneos. Quem aqui já esteve no carro, tomando banho, fazendo a barba, limpando a casa, algum pensamento tipo, eu tenho que orar por alguém agora? Quem já teve esse pensamento, levanta a mão, por favor. Amém, glória a Deus, né? Então essas são as formas mais comuns. E aí quando você vai aprofundando, você vai vendo que tem pensamentos que estão na sua mente que você nem imagina que é de Deus, que muitas vezes você toma como seu. E por que eu estou falando isso? Porque os seus pensamentos vão influenciar a sua vida. Sem Deus, como é que funcionam os pensamentos? Sem Deus, sem a presença do Espírito Santo na minha vida,
Como é que funcionam os pensamentos? Eles funcionam através dos 5 sentidos físicos, através das circunstâncias e daquilo que impacta a minha vida, que gera emoções. E eu sou guiado por isso, tá certo? Então você tem audição, olfato, paladar, tato e visão. E aí você vai desde criancinha, desde pequenininho, gerando experiência, né? Gerando experiência. E aí aquilo ali vai gerando em você uma série de recursos de defesa, de ataque. Tem gente que é arrogante, mas na verdade talvez tenha sofrido bullying quando era criança. E a arrogância, na verdade, nada mais é do que uma pessoa que não sabe quem é. E ela tem uma autoimagem baseada na mentira. Então ela tenta se defender. E como é que ela absorveu isso? Talvez pelo tato, talvez tomou um tapa na cara, talvez pela audição. Talvez ela tenha escutado: você não é nada, você é magro, você é gordo, você é isso, você é aquilo. Ou de tantas outras formas, né? E isso vai gerando experiência de vida e vai gerando estruturas e caminhos de pensamento. A neurociência explica isso. São estruturas e caminhos de pensamento. Eu falei aqui sobre a fortaleza, né? Que eu falei sobre a fortaleza, que você tem um pensamento e aí você mostra um tijolo, aí depois você bota outro, até que vira uma fortaleza. E aí eu queria que você botasse uma foto aqui que eu mandei, por favor, que você tem, quando você aceita Jesus, você recebe você passa não só a ter mais só os 5 sentidos físicos, você passa a ter 5 sentidos espirituais que vêm com a presença do Espírito Santo em você. Quando você se torna a casa do Espírito Santo, você passa a ter acesso às regiões celestiais. A Bíblia diz que as regiões celestiais não é um lugar para onde você vai. Efésios capítulo 2 diz que é um lugar onde você já está. É um lugar de acesso. E aí você tem, além dos 5 sentidos físicos, você tem os olhos espirituais que te permitem ver coisas maravilhosas, que sem o Espírito Santo você não teria como ver. Você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, irmão, a mente de Cristo, ela só é a mente de sabedoria eterna. E você tem desejos do Espírito Santo, e muitos aqui sabem o que é isso. De repente você começa a ter um desejo que não é seu, né? Está ali, ó. E você tem os ouvidos do coração, né? Do Espírito Santo. Isso está na Bíblia, tá? E aí você, com acesso, através do Espírito Santo, você começa a ter acesso a sentidos que você não tinha antes. E esses sentidos vão transformando a sua vida através de pensamentos que antes você não tinha acesso. A mente que não está rendida ao Senhor, ela está em guerra contra Cristo. Ela acha, né? A gente conversa sobre as coisas de Deus e a pessoa acha que é loucura, a menos que o Espírito Santo realmente convença, ou através de um milagre, ou através de uma palavra extraordinária, a menos que o Espírito Santo convença. Eu me lembro, a gente estava fazendo um exercício no hospital e tinha uma moça que tinha tido um ataque do coração. Estava eu e uma outra pessoa da escola, eu não me lembro se era alguém que estava aqui na igreja, a gente estava em Jacarepaguá. E a gente estava fazendo exercício de cura, né? E a gente estava liberando cura sobre ela. Ela: não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Não, eu quero ir embora. Para de orar, eu quero ir embora. Aí na hora, eu vi que não adiantava. Mas eu tenho acesso. Amém? A visão do Espírito Santo. Eu tenho acesso a ouvir do Espírito Santo. E a gente tem que usar esses recursos. E aí eu falei: não, tudo bem, eu já sei o que fazer. Aí eu falei: Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? E aí o Espírito Santo me mostrou que a única fonte de amor que aquela mulher tinha era um cachorro que ela tinha, que estava em casa.
E Deus me mostrou o cachorro, o tipo de cachorro, a raça do cachorro, etc, etc. E ela estava ali, tinha um ataque do coração, mas ela estava apavorada com o cachorro que estava em casa. Aí eu virei para ela: a senhora tem um cachorro, né? Aí ela ficou quieta. E o cachorro da senhora é assim, assim, assado. Ele é a fonte de amor para a senhora, né? Aí sabe o que ela falou? Deus está nesse lugar, pode orar. É diferente, irmãos. É diferente. A gente tem que aproveitar isso. Pensamentos geram atitudes que podem ser baseadas nas suas emoções, experiências, em aprendizados. E essas atitudes, repetidamente, elas geram hábitos. E os hábitos vão gerar um destino, irmão. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Se aonde você está hoje não é onde você gostaria de estar, se a sua situação, suas preocupações, sua ansiedade, seus medos, não é onde você gostaria de viver exatamente, então comece a tomar cativo os seus pensamentos. E comece a buscar pensamentos que são do alto. Porque os seus pensamentos vão virar atitudes. E essas atitudes, repetidamente, viram hábitos. E se você quer ter um destino diferente, tenha pensamentos diferentes. Tome cativo os pensamentos que não vêm de Deus. Jogue eles fora. E comece a ter pensamentos que são do Senhor e atitudes que são do Senhor. Você acha que para mim é fácil orar por uma pessoa que teve um ataque do coração no hospital? Hoje é. Hoje é fácil. Mas não é natural. É sobrenatural. Então, inicialmente, a minha mente falava: não faça isso, não. Você vai se expor, você vai passar vergonha, não faça isso. E lá vinha a mente falando isso. E se não acontecer? Mas aí, quando você age na direção do Senhor, com hábitos que são do alto, você vai fazendo isso intencionalmente, até que vire um hábito e seja normal, seja natural. Então, para mim, hoje é natural. Amém? Mas não foi assim no começo. Você não tem como mudar a sua vida sem mudar seus pensamentos. Não tem como. Agora, como é que a gente vai mudar os nossos pensamentos se a gente não experimentar, se a gente não ver, se a gente não tiver acesso a uma realidade que é maior que a nossa? Como é que a gente vai fazer isso? Deus tem livros. Sabia? Deus tem bibliotecas inteiras no céu, esperando ser descobertas. Tem lá um livro lá, cura do câncer. Tem lá um livro lá, cura da AIDS. Tem lá um livro lá, cura da depressão. Que estão aguardando por pessoas que vão buscar incansavelmente. E Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Como é que a gente vai ter acesso se a gente não viver isso? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. No céu não tem câncer não, irmão, não existe câncer no céu. E aí, a Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem a mente de Cristo. Parabéns. Use. Agora eu vou entrar no tema que eu gostaria de compartilhar hoje. Falar um pouquinho sobre... Eu acho que vai dar tempo. Falar um pouquinho sobre um tema que eu sou apaixonado, né? Tem alguns versículos que assim, eu sou apaixonado por eles. Um deles é: se as minhas palavras estiverem, se vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito.
E nisso é glorificado meu Pai, que vão e deis muitos frutos. João capítulo 15. E como é que a gente vai viver isso? Tendo uma mente transformada. Amém? Como é que a gente vai viver isso? Tendo inteligência espiritual. Tem inteligência emocional. Tem bons livros sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre inteligência espiritual. Amém? Pode botar o versículo Romanos 12:2. Pode deixar ele, por favor. Em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, né? Ali está século, mas com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a mente não fosse importante, irmão, amém? Se a mente não fosse importante, você não precisaria transformá-la. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu pensava, né? Puxa, eu quero experimentar a boa vontade de Deus. Não, mas ela é boa, perfeita e agradável. E aí, eu queria listar para vocês aqui alguns sintomas. Ou melhor, como é que eu sei se eu tenho inteligência espiritual? Se a minha mente está transformada. Amém? Amém? Como é que eu sei se eu tenho inteligência espiritual? Se a minha mente foi transformada, gente. Se eu estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como eu sei se a minha mente foi transformada? Como é que eu sei isso? Eu vou listar para vocês algumas coisas que vão nos ajudar a saber como é que está a minha mente, se ela está transformada ou se ainda tem coisas que Deus tem que fazer. E eu creio assim, todos nós estamos no processo, amém? De sermos transformados. Então, como é que eu sei se eu tenho uma mente transformada? Número 1, você vive em esperança? Você vive em esperança? Todo pensamento que não vai inspirar esperança em você, ele está enraizado na mentira. Como é que eu sei se eu vivo com uma mente transformada? Eu vivo em esperança. Eu vivo Romanos capítulo 28, versículo 8. Desculpa, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tomou uma rasteira, irmão? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está triste, irmão? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que eu sei se eu tenho uma mente transformada? Número 2, o impossível parece perfeitamente lógico. Ressuscitar um morto, perfeitamente lógico. Conversar com Deus, perfeitamente lógico. Uma perna crescer, perfeitamente lógico. Um cego voltar a enxergar, porque você falou, enxergue, perfeitamente lógico. Isso te assusta? Isso te trava? Isso te dá medo? Porque quem habita em você respira e faz uma galáxia. A lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é diferente da nossa lógica. A Bíblia diz: Cristo em nós, esperança de glória, amém? Então ontem eu estava andando com o meu cachorro
E aí eu passei por um senhor, veio um senhor na minha direção assim, eu estava um pouco atrasado, e eu passando assim rápido e tal, o Espírito Santo falou para ele: Rodrigo, eu só quero que você diga para ele, fala assim para ele assim, ó, Jesus ama muito você. Eu só quero que você diga para ele isso. Mas eu estava muito atrasado, ele também estava andando rápido, eu passei batido. Aí eu falei: ih, Senhor, foi mal. Aí ele falou para mim assim, eu falei: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Aí ele falou: tá bom, vou te dar. Aí eu estava vindo aqui para o negócio da Gabi, saí de carro. Com quem que eu dou de cara na saída da garagem? Com o senhor. Só um minutinho. Ó, sou seu vizinho assim, eu sei que parece estranho. Mas é que Deus compartilhou comigo. Ele quer que o senhor saiba que Deus ama muito você. É só isso. Eu não sei se o senhor está perguntando isso para Deus, mas Ele quer que o senhor saiba que Ele ama muito você. Aí ele ficou assim, né? Muito obrigado, muito obrigado. E eu fui embora. Eu não sei, irmão. A lógica de Deus é diferente. E isso é normal. Porque Cristo em nós, esperança de glória. Amém? Então, quando uma pessoa é curada, a reação dela é glória a Deus. Amém? Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Como é que eu sei se a minha mente está transformada? Terceira coisa: você vive em paz? As suas especulações são positivas ou negativas? E se? Aí, seu marido ou sua esposa foi no shopping e demorou mais tempo do que deveria. E o que vem na sua mente? E se? Ela gastou mais do que devia? E se ela foi assaltada? E se o carro bateu? E se? As suas especulações começam com as promessas de Deus, com a presença de Deus e com o que Deus fala, ou elas começam, as suas especulações começam com o que o diabo fala e o que o diabo pode fazer. Quarta coisa: como é que eu sei? Se eu tenho, meus irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui, eu podia falar 50, tá? Mas eu vou falar 9. Pretendo falar 9, né? Mas a quarta coisa, essa é muito incrível. Como é que eu sei se a minha mente foi transformada? Como é que eu sei? Você se ama? Você se ama, irmão? Estou perguntando para você, você se ama? Você ama quem você é? Você ama quem você se tornou? Você se ama? Porque o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem como amar ninguém. A sua autoestima é importante. O problema é que a gente constrói a nossa autoestima baseado no mundo. E quando a autoestima está baseada no mundo, nos 5 sentidos físicos, não na nossa relação com Deus, a nossa autoestima está baseada na performance. Então, se você é um grande empresário, beleza. Se você recebe tapinha nas costas, beleza. Se você perdeu o emprego, meu Deus, e agora? E agora? Eu não sou nada. Mas quando a sua autoestima, quando a sua identidade, quando a sua autoimagem, ela está baseada em quem você nasceu para ser, e você só vai conseguir descobrir isso olhando nos olhos do seu Criador. E se você não sabe isso ainda, eu te recomendo, porque não tem uma fórmula secreta. Deus te ouve, irmão. Se aquieta o seu coração,
olhe os olhos do seu Criador. Eu vi hoje um dos vídeos mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. É de uma pessoa que eu amo tanto, 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 tanto. E essa pessoa, ela falava nesse vídeo, ela falava: fulana, se lembre, ela falava no vídeo para ela mesma, ela falava: fulana, é para ela mesma, ela falava: fulana, se lembre desse momento que você está olhando nos olhos do seu Criador, esses olhos de fogo. Isso vale mais do que tudo. Se lembre. Quando você se esquecer disso, lembre-se disso. Vale mais do que sucesso, vale mais do que dinheiro, vale mais do que tudo. Lembre-se desses olhos de fogo. Eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, coisa mais linda. A sua autoimagem, se é baseada no mundo, ela vai depender da sua performance. E aí, meu irmão, eu lamento, mas é um campo minado. É só uma questão de tempo você pisar numa bomba. Agora, se a tua autoimagem está baseada em quem Deus te falou que você é, no que o seu Criador, quando Deus falou para mim quem eu era, como Ele me criou, eu vi. E eu quase caí para trás. Falei: não é possível, Senhor. Não é possível. Eu vi Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho falando: ficou bom, muito bom. Eu falei: não é possível. É incrível. Da onde vem a sua autoestima? Ela vem de uma opinião positiva? Ela vem da opinião dos outros? Eu não estou falando que a opinião dos outros não conta, eu não estou falando isso. Mas tem níveis de profundidade. E eu só vou permitir que penetre o meu coração no profundo a voz de Deus. Porque se a sua autoestima for construída no relacionamento com Deus, e depender do amor de Deus, né? Você se torna imparável, né? Porque as pessoas tentam te parar, mas a tua mente foi transformada, na sua identidade foi transformada. E aí as pessoas tentam falar para você: não, mas você era o Rodrigo, aquele cara, mané, aquele fazia isso, fazia aquilo. Aí, meu irmão, hoje eu sei quem eu sou. Amém? Quinta coisa: como é que eu sei se eu tenho uma mente transformada? E essa aqui não é fácil. Você se alegra nas suas fraquezas? Você se alegra? Paulo falou assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. É Paulo que está falando isso, gente. Isso é Paulo que está falando isso. E aí ele falou: acerca da qual 3 vezes orei. Para um judeu orar 3 vezes é porque a coisa está complicada mesmo. Para que se desviasse de mim. E ele fala assim, e Deus, né, ele fala: e disse-me: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala assim: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, a gente tenta fazer as coisas pelo nosso próprio braço. O que é ser fraco? Ser fraco é você se colocar numa posição de dependência de Deus.
reconhecer que o braço dele é maior que o seu. E que tem coisas que são difíceis mesmo. Tem coisas que são difíceis. Tem coisas que são difíceis de conviver, tem coisas que são difíceis de perdoar, tem coisas que são difíceis de romper. Tem coisas que nos afrontam. Mas aí a gente precisa estar nesse lugar de fraqueza e reconhecer, irmão, que a gente precisa de ajuda. E a ajuda vem. E nesse momento o poder de Deus vem e transborda de nós. Amém? Está todo mundo entendendo? A gente está falando sobre inteligência espiritual. Sexta coisa. Como é que eu sei se eu tenho uma mente transformada? Você é rápido em perdoar? Eu conheço pessoas. Mas eu estou magoado, eu estou isso, estou aquilo, não sei o que lá, papapá, 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 papapá. Meu irmão, isso tem 20 anos, brother. Pô, leva a mão não. Leva a mão não, irmão. 20 anos? E aí, sabe o que acontece quando você não perdoa? Cria uma raiz de amargura. E você passa a tomar decisões baseado nessa raiz de amargura. Você passa a tomar decisões baseado em afastar fulano, em afastar ciclano, em cruzar a rua. E aí a falta de perdão te deixa doente. A falta de perdão altera o destino de Deus, que Deus tem para a sua vida. Deus tem um destino para a sua vida. E aí você, porque eu não consigo conviver com Davi, porque eu não perdoo. E aí então preciso resolver meu problema. De que forma? Me afastando do Davi. Mas o meu destino talvez seja andar com o Davi. Talvez seja perdoar e amadurecer como o Davi também, talvez. Enfim, estou te dando exemplo aí. A gente não tem nada não, tá, irmão? Te amo em nome de Jesus, tem uma bênção na minha vida. A falta de perdão te faz mentalmente doente. A falta de perdão te torna vulnerável a pensamentos do diabo. A falta de perdão te derrota. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim: E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Não perdoar é ser derrotado, é só uma questão de tempo. E uma coisa interessante que eu aprendi sobre o perdão, ele não é um ato de emoção, ele é um ato de vontade. Senhor, eu não sinto de perdoar. Beleza, você não precisa sentir mesmo. O perdão quer dizer o seguinte: rasguei aqui a nota promissória, você não me deve mais nada. E o perdão não é o último passo. O perdão é o primeiro passo. Então, se você quer ver algo restaurado, né? Se você quer, muda a sua mente. Muda a sua mente. Coloca perdão como prioridade. Seja rápido em perdoar. Amém? Número 7. Como é que eu sei se eu tenho uma mente transformada? Eu sou grato a Deus e sou confiante. Como é que eu sei se eu sou confiante sem ser arrogante? Como é que eu sei? É impossível que você seja confiante, ou melhor, arrogante e grato ao mesmo tempo. Não tem como. Porque ao ser grato, você reconhece que Cristo em nós possibilita a esperança de glória.
Amém? Agora, o espírito de ousadia é necessário, andando como vendo o invisível. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e isso é fantástico. Isso é incrível. Você ter a confiança de chegar, você tem um cachorro, né? Você ter a confiança de chegar, olha, Deus te ama, eu escutei, Deus te ama. Você ter a confiança de chegar e mudar o destino de pessoas. É necessário a ousadia, é necessário a confiança. Agora, arrogância e gratidão não tem como andar junto. Porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Estamos acabando. Como é que eu sei se a minha mente foi transformada? Eu olho para alguém, o que eu vejo nela? O tesouro que Deus colocou? Deus criou todas as pessoas, e todas elas têm um tesouro dentro, que precisa ser trazido para fora. Amém? Ou eu vejo, nossa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Meus irmãos, olha só, muitas vezes a gente vai acreditar nas pessoas antes delas acreditarem nelas mesmas. Por isso Deus te dá visões sobre pessoas. Eu conheci uma moça na Bethel que ela anotava as profecias que o Davi recebia, anotava as profecias que o Marcos recebia, e aí ela tratava eles segundo as profecias, ou seja, ela tratava como o céu enxergava eles. Como é que o céu, Deus acreditou em Davi, quando o pai dele mesmo nem acreditava nele? Tem um monte de professores na escola sobrenatural que a gente acreditou neles. Talvez antes deles, falei, será? Não, meu irmão, vai, é contigo mesmo, é benção. E foi benção. Tem sido uma benção. Gideão, Deus falou, varão valoroso. Ele não acreditava nele mesmo. Ele olhou para trás e falou, deve estar falando com outra pessoa. Não deve ser comigo. Mas é como o céu olhava ele. E como é que a gente olha para as pessoas? E aí eu vou terminar com o nono, que é o mais apimentado, na minha opinião. Como é que eu sei se eu tenho uma mente transformada? A sua vontade se rendeu ao Senhor? Deus é o Senhor da sua vida? O senhorio de Jesus é real sobre a sua vida? Ou melhor, a vontade de Deus para você prevalece sobre a sua vontade? Isso é sinistro. Sabe por que que é? Sabe o que o Senhor falou comigo um dia desse? Falou, Rodrigo, você sabia que na Terra é o único lugar no universo onde existe rebeldia, onde a minha vontade não é plena? Porque eu dei o livre-arbítrio. É o único lugar no universo, sobre tudo que existe, onde existe rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus. Salmos 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Davi podia ter falado assim: o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. Ele podia ter falado isso, né? E é verdade. Mas ele está olhando para o futuro.
Ele está falando, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E quando ele diz nada vai me faltar, ele não está falando só de dinheiro. Ele está falando de tudo que um ser humano precisa para viver a plenitude daquilo que ele foi chamado para viver sobre a terra. Quem é o Senhor da sua vida? A sua vontade é o Senhor da sua vida? Ou a vontade de Deus? Porque a sua vontade vai te levar a algum lugar. A sua vontade vai te levar a algum futuro. E a vontade de Deus também. Que futuro você quer ficar? A sua alma sem Deus está acostumada a mandar. Você já submeteu a sua vontade ao Senhor? Porque você tem o Espírito Santo. Meus irmãos, a lógica de Deus é diferente. Amém? Não amem o mundo, nem o que nele há. 1 João 2, 15 e 17. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus falou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Amém? E aqui ele está falando, não ame o mundo. Ele não está contradizendo nada. Ele só está dizendo o seguinte: você vai ser enviado ao mundo para transformar o mundo, ao sistema, vai trazer o reino e transformar o sistema desse mundo a um lugar parecido com o céu. Começando pela sua vida, estendendo pela sua casa, transbordando pelo seu bairro, até os confins da terra. E aqui ele diz, não ame o sistema desse mundo. O sistema desse mundo tem coisas a te oferecer. Se alguém amar esse sistema, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas de Deus. O mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz, olha só, não é só você pensar, é aquele que faz a vontade de Deus. A Bíblia diz, permanece para sempre. Viu como é importante? Você quer permanecer para sempre? Meu irmão, sabe quanto tempo é para sempre? É o mais tempo que você vai viver nessa terra, com certeza. Vale a pena, viu? Vale a pena. Porque se a minha unha são 80 anos, e é engraçado que a gente vive para essa unha, né? Mas depois da minha unha, tem o para sempre. Até o para sempre. A lógica de Deus é diferente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, meu irmão. É muito bom. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Existem certos níveis de relacionamento com Deus, que Deus quer criar na sua vida, que não tem jeito, você vai passar por um vale, às vezes na sombra da morte, um local onde você vai precisar depender de Deus totalmente, e ali você vai crescer o seu relacionamento com Deus, e o seu nível de dependência de Deus, faz parte, irmão, faz parte. Quer ser o governador lá do Egito? Quer ser o rei de Israel? Perseguido por Saul, teve que abandonar sua esposa, sair correndo, teve que andar por lugares terríveis. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi preso. Não tem almoço grátis. Não existem homens fortes, mulheres fortes, sem a leve e momentânea tribulação. A Bíblia chama de leve e momentânea tribulação, que não há de se comparar com aquilo que em nós há de ser revelado. O que você quer está do outro lado. Não desista. A lógica de Deus é diferente. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Sabe o que é a vara e o cajado? É a palavra, é o relacionamento com Deus. A lógica de Deus é diferente. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: resisti ao mal. A qualquer que te bater na face direita, oferece a esquerda. Desculpe, irmão, isso é coisa para macho. É coisa para quem tem uma mente transformada. E sinceramente, conheço poucas pessoas que fazem realmente isso. Amém? Eu queria terminar dizendo: tomem cativo seus pensamentos. Nem todos os seus pensamentos são seus. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Seus pensamentos vão influenciar a sua vida. Você não tem como mudar a sua vida se você não mudar seus pensamentos. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. E vai vir através de pensamentos espontâneos. Vai vir através de um relacionamento. Vai vir através da sua fome. Qual o tamanho da sua fome? O quanto você quer viver os pensamentos de Deus? Quando Paulo fala para Romanos, eu já estou terminando, ele fala assim: não se conformem. Não se conformem, sejam inconformados. Sejam inconformados, irmão. Não se conforma, não. O que ele está falando é: lute para que a sua mente seja transformada. Lute por isso. Lute contra a sua vontade, lute contra os seus desejos, lute para que a sua mente seja transformada. Come Bíblia, vive Bíblia, pede mais de Deus. Está vendo, irmão? Tem um relacionamento com Deus, meu irmão. Eu também quero isso. Senhor, eu não estou conseguindo largar tal coisa. Pai, me ajuda. Firme, vamos lá, pede ajuda. E eu termino com isso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os seus caminhos, os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Como é que eu sei se eu tenho uma mente transformada, né? Estamos todos no processo, mas lute, porque Deus é bom. E tudo que você quer viver está nesse lugar da mente transformada. Eu podia falar mais um montão de coisas aqui, mas não ia dar tempo. Eu queria chamar aqui a Gabi, a gente vai orar por ela. Amém? Vem cá, Gabi. Vem cá, João, Patrícia, Rafael, vem aqui. A Gabi para mim é um exemplo de uma mente transformada. O João para mim é um exemplo de uma mente transformada, que também, lógico, estão no processo. A Paty é um exemplo de uma mente transformada, estão no processo, né? Amém, Alex? Chega aí, mais para cá, aqui para o meio. Pessoal, vê vocês direito, pessoal de casa. O Rafael, então, ele entra 10 vezes na fila, meu irmão. Não é não, Rafa? Tem lá o túnel de fogo, passa o Rafael uma vez, vup. Aí daqui a pouco, o Rafael veio de novo. Oh, glória a Deus. Aí daqui a pouco, vup, passa o Rafael de novo. É isso. É o seguinte, irmão. O profeta, a cabeça do Rafael é o seguinte. O profeta falou: o que você tem em casa? Tenho óleo. Então, quantas botijas? Vai lá, pede para os vizinhos. O Rafael está pedindo para os vizinhos até hoje. É fominha. Mas é isso, assim, é claro que eles estão no processo, né?
Mas, pô, eu acho incrível, né? A Gabi está sendo enviada agora, né? Por essa igreja aqui, pelos seus pais. Está sendo enviada por um tempo fantástico na vida dela, né? Eu olho para minha filha e quando a gente enviou ela para a Bethel, foi a melhor coisa que a gente fez nas nossas vidas. E eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa na vida dela, amém? Então eu quero honrar a vida dos pais dela, e põe a sua mão para cá, por favor, vamos orar pela vida deles. Pai, muito obrigado por essa família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio e a honra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo relacionamento da Gabi, Senhor. Muito obrigado por essa família se render ao Senhor, Pai. E a Tua palavra diz que, Pai, nós experimentaremos o melhor do Senhor nessa terra, Senhor. Pai, que nunca faltem botijas para eles, Senhor. Que o óleo continue fluindo sempre, a unção continue fluindo sempre. Obrigado, Deus, porque onde Gabi pisar, o Senhor pisa, onde ela tocar, o Senhor toca. Eu te agradeço por esse privilégio, Senhor. Obrigado pelo grande crescimento que ela vai ter, Senhor, pelas experiências incríveis, pelos destinos que ela vai mudar, Senhor, pelas vidas, Senhor, que vão ser impactadas por causa do sim dela, Senhor, e o sim dessa família, Senhor. Nós abençoamos ela, Pai. Te pedimos que o Senhor leve ela em paz e que o Senhor traga ela em paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Bota a mão na sua mente. Queria terminar assim. Espírito Santo, mais graça. Pede a Deus, mais graça. Mais unção. Pede a Deus, mais unção. Ora mesmo, pede a Deus mais unção, mais graça. Deus, transforma a minha mente. A mente de Cristo, transforma a minha mente. Não tem. A mente de Cristo, transforma a minha mente. A mente de Cristo, Senhor, transforma, Senhor. Eu quero uma mente renovada, Deus. Eu quero perdoar, Senhor, rápido, Senhor. Eu quero viver o impossível como uma coisa normal. Eu quero, Senhor, viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Espírito Santo, transforma a minha mente, a minha vontade. Eu rendo a Ti. Eu quero ter uma mente como de uma criança, uma obediência de uma criança, Senhor, e uma fé de uma criança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Me transforma, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, Jesus. Glória a Jesus. Você pode pegar o seu que você já recebeu, você que está em casa. A gente vai cear. Para mim sempre é um momento emocionante, porque essa ceia começou, acho que durou quantos dias, Flávio? 5? 3? Foi um dia inteiro. Então, começou de 6 da manhã a ceia e foi até o dia seguinte. A gente aqui vai fazer muito rápido, mas tome um tempo, né, para orar a Deus e conversar com Deus, pedir perdão pelas coisas que você tem, que sabe que precisa pedir perdão, as coisas que você precisa, que Deus precisa tocar no seu coração, transformar a sua vida. Tome esse tempo agora para fazer isso.
amo isso. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos. Tomem e comam, este é o meu corpo. Comamos o pãozinho, biscoitinho que representa o corpo de Cristo. E uma gota desse sangue pode mudar todo o nosso país, todo o nosso mundo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhe digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo, em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus está aqui bebendo com você o vinho novo no reino do Pai dele. O reino está à mão. Bebamos o suco de uva que representa o sangue de Cristo.